Arrematadores profissionais no mercado, que já escalaram no mercado de imóveis de leilão, com certeza, quando iniciaram, erraram muito, fizeram muita besteira, apanharam muito para ganhar corpo, para ganhar sustância no seu crescimento no mercado. E eu trouxe aqui 7 conselhos para você que quer iniciar no mercado, para que você não cometa os erros que muitos deles cometeram e que eu também cometi quando iniciei há quase 7 anos atrás neste mercado. Pega papel e caneta, vai ser extremamente importante. Eu sugiro que você anote, você grave, cole, dá um print, faz o que tem que fazer, coloca em algum lugar para você lembrar, porque você vai trazer clareza e vai acelerar muito o seu processo de crescimento e amadurecimento nesse mercado. Vou compartilhar a tela com você. São 7 conselhos para quem quer iniciar. E a primeira coisa que eu quero falar para você é sobre investimento. Muitas pessoas falam que eu vou investir no mercado de leilão, eu vou investir em leilões. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe mercado de leilão. Não existe mercado de leilão. Conceito número 1, o conselho que eu te dou é que você tem que entender que você está entrando no mercado imobiliário através dos leilões. E o que isso impacta, né? O que significa isso? Qual é a diferença de eu falar que eu estou entrando no mercado de leilões, que eu estou entrando no mercado de imóveis através dos leilões? Se você fala que você entra no mercado de leilão, você está focando apenas na aquisição do imóvel. Leilão nada mais é do que uma forma de compra e venda de um ativo chamado estressado, ou de uma venda forçada. A pessoa que está tendo seu imóvel indo para leilão, ela não quer perder esse imóvel, ela não quer que o imóvel vá para leilão, portanto é uma venda forçada. Portanto, os leilões são só uma porta de entrada para um mercado infinitamente maior, que é o mercado de imóvel. Portanto, se você foca somente nos leilões, você foca somente na aquisição. Se você olha para o mercado imobiliário, você entende que você precisa comprar, que você precisa posicionar o imóvel, que você precisa fazer outras coisas com o imóvel, seja ele vender, seja ele locar, ou seja, não adianta você adquirir um imóvel com 40% ou 50% de desconto se você não sabe o que fazer com esse imóvel depois que você tiver ele em mãos. Por exemplo, se você adquire um terreno em leilão com o intuito de desmembrar aquele terreno ou lotear, e aquela região você não sabe fazer uma análise na prefeitura ou um projeto para que aquilo seja aprovado, e se por algum motivo aquilo não poder ser loteado, você comprou um problema. Então não é o mercado não se trata somente da compra, mas se trata do tipo de ativo que você está comprando e qual é a estratégia que você vai utilizar para este ativo que você está adquirindo, seja com 40% ou 50% de desconto. Então, você não adquire no mercado de leilão, você adquire o mercado de imóveis através dos leilões. A etapa de compra é apenas uma etapa de várias outras etapas para que você realize o lucro, seja na venda, seja na locação, seja, enfim, qual for o destino que você quiser para este imóvel. Então, conselho número 1, você está entrando no mercado imobiliário. Conselho número 2, isso é muito importante. Existe uma frase que é a realização, o lucro se ganha na compra, mas a realização do lucro se faz na venda. Vejo muita gente falando, mais uma vez, focando só na compra. Comprei imóvel com 50% de desconto. O que adianta você comprar imóvel com 50% de desconto e ter o objetivo de vender e ficar 5 anos com aquele imóvel, com aquele mico, te dando custo fixo, desembolsando um condomínio, desembolsando um IPTU, não sabendo posicionar aquele imóvel, ou não ter uma estratégia de reforma daquele imóvel, ou de alocação no mercado, e aquilo virar um problema e te dar despesa, porque ao longo do tempo você tem que fazer manutenção e aquilo te trazer um prejuízo. Então, você precisa comemorar a compra de um imóvel com 40% ou 50% de desconto, mas comemorar ainda mais quando você conseguir colocar em prática a estratégia a respeito daquele ativo, seja ele para vender, seja ele para alugar, seja ele para trocar, ou enfim, ou qual é o propósito que você tem. Tem uma frase que eu falo que eu gosto muito, que é: a arrematação enche o teu ego, mas a venda do imóvel enche o teu bolso. Arrematar imóvel de leilão não enche o teu bolso, o que enche o teu bolso é o que você vai fazer com esse imóvel de leilão. Então, o foco, ele é importante que esteja na aquisição, mas mais do que isso, é a estratégia que você vai fazer depois que você tiver imóvel. E, geralmente, se o seu propósito é compra e venda, portanto, o lucro se ganha na compra, mas a realização do lucro se faz na venda, quando o dinheiro entra no teu bolso. Você entendendo esse conceito,
você vai ter clareza de que a aquisição é somente uma parte do processo. Número 3, conselho número 3 é liquidez é mais importante do que desconto. Esse aspecto é extremamente importante, principalmente para você que está iniciando, e aqui eu estou falando, obviamente, de quem está iniciando, e naturalmente isso vai ajustando ao longo do tempo quando você escala a quantidade de imóveis que você tem, que quando você tem muitos imóveis na carteira, muitas vezes a liquidez não é o mais importante, mas para você que está começando, é importante que você tenha clareza neste conceito. Por que eu estou falando isso? Porque 20% de retorno em 6 meses vale mais do que 30% de retorno em 12. Isso é um conceito simples, mas extremamente importante para você entender que o grande segredo do imóvel de leilão é o giro, é a rapidez, em especial para quando você está começando. Por alguns motivos. Primeiro, que o seu ROI, o seu retorno sobre investimento, tende a ser maior num curto espaço de tempo da realização da venda ou da locação. Em específico na venda. Porque quando você vende mais rápido, você paga menos condomínio, você paga menos IPT, você tem menos custos fixos, número 1. Número 2, quanto mais rápido você vende, o retorno projetado para um ano é maior, o seu ROI mensal é maior. E número 3, quando você vende ele mais rápido, você está de volta no jogo mais rápido, você pode reinvestir esse dinheiro e crescer ele mais rápido do que você deixar muitas vezes ele 12, 18 ou 24 meses. Então, pensa, isso tem que ter clareza. Quanto mais curto o espaço de tempo entre compra e venda, maior a chance do seu ganho do que você muitas vezes ficar 12, 18, 24 meses com aquele imóvel gerando despesa para você. E muitas vezes matando o teu ROI, porque o investimento vai diluindo no tempo e aí você não tem um ganho tanto quanto você teria se você fizesse a curto prazo. Liquidez é mais importante do que desconto. Quarto, maior risco do investimento em imóvel de leilão não é jurídico e sim mercadológico. Muitas pessoas têm medo de entrar no mercado de imóvel de leilão pelo fato do jurídico. O jurídico não é o maior risco. Por que não é o maior risco? Vou te dar 2 exemplos aqui. Nós temos leilão extrajudicial e leilão judicial. Leilão no extrajudicial existe uma coisa chamada direito de evicção. O que é o direito de evicção? É o direito de receber o seu dinheiro de volta caso aquela arrematação seja anulada por uma decisão judicial. Então você recebe. Então o risco de prejuízo aqui é baixa. No judicial, você em muitos casos pode desistir da arrematação, caso o executado entre com embargos, ou tenha vício no edital, ou enfim, ou algumas discussões, é possível desistir da arrematação e você receber o seu dinheiro de volta. Então, o risco jurídico, e não estou amenizando o risco jurídico, mas existe aqui algumas proteções jurídicas que nos ajudam a ter uma segurança na arrematação. Em contrapartida, o risco mercadológico é maior, porque se você precificar mal a venda do imóvel, você tomou um prejuízo grande. Então, se você arremata o imóvel por 100 mil reais e ele vale 130 mil reais e você não fez a devida análise de mercado daquele imóvel, você vai ter um prejuízo, você tem que pagar leiloeiro, você tem que pagar ITBI, você tem que pagar custa cartorária, você tem que desocupar o imóvel. Então, existe uma série de custos aqui que, com certeza, isso vai te dar um grande prejuízo. Se você não precificou bem uma reforma, ou se você não precificou a liquidez daquele imóvel, achou que ia vender aquele imóvel e, de repente, ficou 1 ano e meio, 2 anos com aquele imóvel pode trazer um prejuízo. Então, é uma ilusão achar que o risco jurídico é maior do que o risco mercadológico. Então, um conselho importantíssimo é invista na análise mercadológica e financeira, porque esse é um dos principais aspectos para você ter sucesso ao entrar no mercado de imóveis de leilão. Número 5, conselho número 5, arrematar imóvel de leilão não vai te deixar rico. Você vai ver em muitos lugares, arrematei imóvel de leilão com 50% de desconto, arrematei. Arrematar é uma métrica de vaidade. Isso está conectado com o fato de, nos leilões, nós focarmos muito na aquisição. Aquisição é uma parte do processo. Se você não souber fazer uma reforma estratégica, caso você for vender, se você não souber qual é o preço de mercado daquele imóvel, qual é a liquidez daquele bem, se aquele bem, por exemplo, foi construído um prédio de 3 andares, porém naquela região o plano diretor ou a parte de urbanismo da cidade só autorizava fazer um térreo. Você tem um problema grave ali também. Então, é um erro pensar que eu vou ficar rico
arrematando imóvel de leilão. Você não vai ficar rico arrematando imóvel de leilão. Você vai ficar rico fazendo o processo de compra e venda, de reinvestimento daquele ativo, e aí você vai construir o patrimônio a médio e longo prazo, como qualquer outro investimento. A diferença é que no mercado de imóveis de leilão, você costuma ter um retorno maior com um risco menor, porque o risco é o próprio imóvel, mas o retorno costuma ser mais alto do que os mercados tradicionais. Inclusive, o mercado imobiliário é um dos principais mercados do planeta. Do planeta. O próprio Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, uma das formas que ele começou a construir o patrimônio dele de imóveis, hoje ele tem 6.500 imóveis aproximadamente alugados no seu patrimônio, foi com imóveis de leilão. Então, arrematar imóvel de leilão não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é arrematar esse imóvel, posicionar, vender, ou enfim, trabalhar com ele dentro do seu propósito e reaplicar e fazer com que a roda gire para que você possa crescer patrimônio, e aí sim você possa usufruir desse patrimônio, seja através de locação, ou seja através de compra e venda de aumento de patrimônio. Tá? Conselho número 6, não existe melhor leiloeiro nem o melhor leilão. Ouço muito as pessoas dizerem, Bruno, qual que é o melhor leiloeiro e qual que é o melhor imóvel de leilão? O melhor imóvel de leilão é aquele que atende a sua expectativa. Se você tem um desejo de adquirir um imóvel para uso próprio, o tipo de imóvel que você vai buscar é completamente diferente do que aquele que vai buscar para investimento. Até porque para investimento o que importa é o lucro. E imóvel próprio, geralmente o foco é a localização. Tem que ser naquele bairro, naquela rua. Então, não existe o melhor leilão, não existe o melhor imóvel, não existe que o apartamento é melhor do que a casa, que é melhor do que a sala comercial, que é melhor do que o galpão. Existe aquele imóvel que atende a sua expectativa de retorno, que atende a sua expectativa de locação, que atende a sua expectativa de moradia. Então, não existe um melhor. Esse negócio de colocar dentro de uma caixa, de que tem que esse é melhor do que aquele. Mas imóveis de baixo padrão é melhor do que imóvel de alto padrão. Não necessariamente. Se você pegar um imóvel, por exemplo, no Alphaville, pode ter uma liquidez muito maior do que um imóvel que seja de 50 metros que está mais afastado da cidade. Então, não necessariamente. E por que também não existe o melhor leiloeiro? Porque o leiloeiro, ele é um profissional que intermedia a compra e a venda e muitas vezes ele é nomeado pelos bancos e pelos juízes da sua confiança. Portanto, não é o leiloeiro necessariamente que escolhe qual é o tipo de imóvel que vai leilão. Então, quando você fala, eu queria um leiloeiro que tenha aqui os imóveis que eu quero, isso não é uma realidade. Não depende do leiloeiro nomear aquele imóvel. Ele é nomeado pelo banco ou ele é nomeado pelo juiz para divulgar aquele ativo. Então, não é necessariamente naquele leiloeiro você vai ter aquele imóvel que você gosta. É claro que tem leiloeiros que têm um volume maior e tem leiloeiros que têm um volume menor. Mas, de uma forma geral, o ativo não está conectado ao tipo de leiloeiro. Você vai ter alguns leiloeiros que trabalham mais com fazenda, trabalham mais com imóveis residenciais, mas isso não é uma regra, portanto você tem que buscar leiloeiros que sejam cadastrados na junta comercial e são homologados, e aí sim, obviamente, você não corre o risco de golpe e você pode comprar de forma tranquila. Tá, Bruno, como que eu faço para encontrar isso? Você vai na junta comercial do estado, do seu estado, coloca no Google, junta comercial, estado de São Paulo, leiloeiro, procura o leiloeiro, vai ter a lista e você vai conseguir encontrar quais são os leiloeiros. E por fim, 7º conselho que eu te daria é comprar financiado traz mais ROI do que comprar à vista. E isso pode ser para você algo novo. Pô, mas financiar então, eu sempre aprendi que eu não posso financiar imóvel. Você sempre aprendeu porque você sempre aprendeu sobre dívida de consumo e não dívida de investimento, são coisas diferentes, né? E por que comprar financiado traz mais ROI? Porque quando você financia um imóvel de leilão, você está usando o dinheiro do banco. Só que você pega um juros, geralmente, do banco de 10% e você consegue pegar aquele dinheiro do banco e você utiliza nos leilões que te trazem muitas vezes 30%, 40%, 50%. Então você está trocando aqui, eu estou pagando 10% de juros para o banco, mas eu estou com aquele dinheiro capitalizando 40%, 50%, 60% de retorno, é por isso que vale a pena. Então você desprende pouco recurso do seu bolso e o seu lucro é praticamente o mesmo do que à vista. Imagina que eu tenho 30% de despesa, só para você entender o racional. Então, arrematei esse imóvel por 100 mil reais à vista e eu gastei 30% de despesas, ou seja, 30 mil reais, e eu tinha um lucro aqui, por exemplo, de 40 mil reais. Ou seja,
40 mil dividido por 130, isso vai dar por volta de 30% de retorno. Se eu pegar nessa mesma situação agora no imóvel financiado, então imagina que eu arrematei esse imóvel pelos mesmos 100 mil reais, só que eu vou dar 5% de entrada. Ou seja, eu vou dar 5 mil de entrada e vou financiar 95 mil reais. Agora, imagina também que eu tenho esses mesmos 30% de despesa, são 30 mil reais de despesa. A diferença entre um outro é que eu vou ter no financiado os juros do financiamento. Só que eu pago o juros do financiamento somente pelo período que eu tenho um imóvel. Então, como exercício aqui, pagou-se 5 mil reais, por exemplo, de juros de financiamento. Então, meu lucro não vai ser de 40 mil, que é o mesmo lucro do à vista, porque eu paguei 5 mil de financiamento. Só que eu vou ter 35 mil reais de lucro. Ou seja, isso vai me dar um retorno de 87,5%. Por que 87,5%? Porque saiu do meu bolso 40 mil reais, que é os 5 mil reais de entrada, mais os 30 mil de despesa e mais os 5 mil de financiamento, voltando um lucro para mim de 35 mil reais, que dá mais ou menos 87%, diferente do à vista, que saiu do meu bolso 130 mil reais, porque eu paguei à vista, voltando 40, me dando um retorno de 30%. Essa é a grande diferença, e se eu pudesse te aconselhar de verdade, aqui olhando nos teus olhos, eu aconselharia, começa com imóvel financiado, porque você coloca menos recurso, o seu retorno é maior, o risco é menor porque você coloca menos recurso do seu bolso, isso vai te trazer um ROI, um retorno bem interessante para você experimentar o mercado e você começar a entrar neste mercado, que é um mercado gigantesco. Deixa eu voltar para você. Se eu tivesse tido esses conselhos há 7 anos atrás, com certeza absoluta teria errado muito menos e teria crescido mais rápido, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e pude ensinar para você agora que tem oportunidade. Anota tudo isso, coloque isso em prática, lê isso várias vezes, volta aqui e comenta aqui embaixo quais são os conselhos que você daria ou que você ou já ouviu e qual conselho que mais chamou atenção. Comenta aqui embaixo. Você quer saber mais também sobre Modelão? Tem vários outros vídeos aqui no canal. Aproveita e assiste todos os vídeos. Tem depoimento de aluno, tem casos reais, tem um quadro chamado Histórias de um Arrematador com casos reais, que eu vou no imóvel dos alunos. Vai no canal e aproveita e faz o comentário aqui embaixo sobre qual que chama mais atenção, qual conselho que você também daria.